Voltamos com a nossa aula de redação, a aula em que você se prepara melhor com a sua língua portuguesa para adequar o seu ambiente de trabalho, não é isso? E para vocês que chegaram agora, eu estou vendo que nossos polos aumentaram, Belém do Piauí, seja bem-vindo, Barreiras do Piauí, você de Coronel José Dias também, nosso bom dia a todos, tá bom? Vocês podem se falar com a gente aí, né? Nos comunicar aqui pelo nosso chat, participar da aula, tá bom? Estamos falando hoje sobre formas e tipos de discurso. Exato. E agora há pouco eu apresentei 5 situações em que você geralmente está envolvido, né, nesse tipo de comunicação. Se é contando história, se é descrevendo, se é dando opinião, ou se é mesmo formulando regras, fazendo regras de convivência, seja qual for o tipo de situação comunicativa, ela pede um discurso apropriado para aquela situação. E é sobre esse tipo de discurso que a gente fala agora. Vamos começar relembrando aqui para vocês, falando sobre texto e discurso. A gente fala que discurso, né, falamos ainda há pouco, que discurso é qualquer momento de interação, qualquer mensagem que você tenha que passar para alguém. Não é isso, professor Arnoldo Fontinelli? Arnoldo Fontinelli, isso mesmo. Bom dia, professor. Então, a gente costuma dizer o seguinte, discurso, o que você chama de discurso? O discurso, ele expressa um conjunto de valores. O discurso expressa nossos princípios, as nossas práticas, os significados que transcendem o texto, enquadrando numa esfera de atividade social. Discurso é sempre uma interação com o outro, então é uma atividade social. Encontra-se instituído histórica, social e culturalmente, contribuindo assim para a definição do contexto. Em suma, né? Se eu fosse dizer o que é o discurso, discurso é aquilo que eu preciso falar. É aquilo que está faz parte das minhas ideias. O discurso, como eu coloquei esse balão de diálogo de ideias, ele está nas minhas ideias. Por isso que o discurso pode ser planejado ou espontâneo, certo? Porque ele já está pré-concebido. Eu sei automaticamente aquilo que eu quero falar, como eu quero falar é que vai ser diferente. A estrutura que eu vou usar é que vai ser diferente. Porque quando você define o seu discurso, o que você tem a dizer, o que é que você quer dizer, para quem você quer dizer, como você vai dizer, aí você passa para o texto, né? É o que diferencia discurso de texto. Discurso é a minha ideologia. O discurso está no meu princípio, na minha prática social, daquilo que eu penso, daquilo que eu convivo. Ora, se você chegar dentro de um discurso, por exemplo, ontem nós vivemos um momento democrático onde todo mundo estava se expressando, onde eu dei uma olhada nas redes sociais e as pessoas estavam se expressando, seja nas redes sociais, seja nos grupos de WhatsApp, estavam todos se posicionando, todo mundo se expressando. E eu me lembro que alguém, dentro desse discurso, desse contexto, das pessoas se posicionarem e dizer o que pensa, alguém chega e diz assim, eu desejo a morte para fulano. Aí foi aonde eu coloquei a pergunta, mas isso não é discurso de ódio? Desejar a morte, querer o mal? Ou seja, o discurso de ódio, ele começa onde termina o seu direito de falar, né? Onde você termina o seu direito, enquanto ser humano, enquanto pessoa humana, quando você deseja a morte do outro, você está indo contra os direitos da humanidade, o direito à vida. Então, você já está numa prática de discurso de ódio. Aí eu pergunto, é onde você está estruturando o seu texto? Enquanto você pensa, você está na sua ideologia, está no campo das ideias. Quando você escreve e compartilha o que está pensando, tornou-se texto. E aí o texto representa realmente aquilo que você está preparado ou não para falar socialmente. Nem tudo que a gente pensa, a gente compartilha socialmente, ou se vai compartilhar, compartilhe de maneiras expressivas, que não firam, que não atacam o direito dos outros. Então, isso é saber importante. É importante, então, pensar, discurso é o que eu preciso falar, o que eu quero falar. Eu mentalizo isso. E quando eu passo para o texto,
texto já é uma unidade linguística materializada. Ela se torna, você falou, você escreveu, torna-se texto. É provida de intenção comunicativa. Teve todo mundo que escreve, foi sem querer. Ninguém fala nada sem querer. Ninguém escreve nada sem querer. Por isso nós temos que ter bastante cuidado na hora dessa nossa comunicação social, porque o discurso é uma prática social. Devemos ter cuidado com o modo como falamos, porque uma vez falada, uma vez escrita, ela não volta. Aquilo não volta para você, não fica sem marcas. Ela não é indelével. Ela deixa rastros, ela deixa marcas. Então, quando você materializa o que você pensou, ou você materializa de uma forma adequada, de uma forma aceitável, ou você vai sofrer repressão em cima daquilo que você está dizendo, certo? Então, eu posso dizer o que eu penso, eu posso e devo. Isso eu chamo de liberdade de expressão. Agora, como eu vou falar, dizer aquilo que eu penso, é que é diferente. É que faz a diferença entre discurso de liberdade de expressão e discurso de ódio, né? Isso que é o que a gente repugna nesse momento, certo? Então, o texto apresenta um sentido completo, não existe texto sem sentido completo. Ontem eu estava exatamente ouvindo uma música com a minha irmã, e ela gostando muito da música, aí eu disse assim para ela, tu já observou, minha irmã, como essa letra de música não diz nada, não tem sentido nenhum? Aí ela foi observar a letra e disse, é mesmo, né? Mas ele disse, eu gosto da música. Pois é, porque a música é a melodia, né? E é permitido porque é uma escrita artística, que não tem compromisso com a estrutura textual, por exemplo. Então, é desenvolvido em estrutura formal, o texto, né? Cada texto tem a sua forma de escrever, e manifesta-se de forma verbal ou não verbal. Então, quando você materializa o pensamento, você materializa as ideias, você fala ou escreve, você transformou o seu discurso em texto. Entendido isso? Daí a responsabilidade, porque o discurso e o texto são práticas sociais. Continua. Agora, eu falei ainda há pouco dos tipos de discursos, né? Se você gosta, você se identifica com esse, se identifica com aquele, eu trouxe aqui tipologias textuais, porque toda vez que você materializa um discurso, você elabora um texto. E se você elabora um texto, todo texto tem uma intencionalidade. Todo discurso tem uma intenção, e essa intenção é o que determina o gênero textual que você vai utilizar. Então, você se lembra que eu perguntei no começo da primeira aula, né? Ali no finalzinho da primeira aula, afinal. Perguntei se você é daquele tipo que gosta de contar historinhas, contar do seu dia a dia, né? Então, se você gosta de fazer isso, você se identifica com o texto narrativo, que é uma tipologia textual. E para que serve o texto narrativo? Ele serve para você fornecer informações sobre o tempo, o espaço, o fato, o acontecimento que está sendo narrado, por mais que eles sejam reais ou que sejam imaginários. Mas você tem que saber contextualizar onde foi, quando, primeiro, o que foi que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, a quem aconteceu, tá bom? E usar o tempo verbal adequado, as pessoas verbais adequadas. Por exemplo, se você chega para falar somente, se você é daqueles que vai contar uma historinha e de repente você só diz assim, ouviram, disseram, pediram, falaram. Ora, quando você usa o verbo sem o pronome eles, verbo na terceira pessoa do plural, sem a presença do pronome eles, você está usando o sujeito indeterminado. Aí eu pergunto ao Coronel José Dias, para que serve um sujeito determinado numa história? Para que é que dentro do seu discurso você diz falaram, disseram, ouviram? Para que você usa o verbo, né? Para que você usa essa estrutura de texto? Uma estrutura de texto somente com o predicado e sem a identificação de um sujeito. Ora, aqui para nós, dentro de uma estrutura de trabalho, dentro de um contexto de trabalho, viu, meus alunos que estão ouvindo? Quando você começa a contar uma história para alguém, falaram, ouviram, disseram,
e não coloca um sujeito determinante, você está criando factoides. Porque dentro de uma comunicação, você tem que dizer o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu. Então, é necessário você identificar quem é a pessoa do seu discurso. É necessário dizer de quem você fala, materializar isso verbalmente, para que o seu texto não pareça um factoide. Para que seu texto tenha mais coerência, segurança e conquiste a credibilidade do outro. Eu sou um tipo de pessoa que quando alguém chega para mim falando, eu ouvi falar, me disseram, falaram, insinuaram, eu já desconfio desse tipo de texto, porque se não teve alguém que falou, se não teve alguém que ouviu, eu já não posso dizer se aquele texto é verdadeiro ou se o bilhete é falso, né? Então, quando você utilizar sujeitos indeterminados, é para deixar alguém de fora da ação. Você não sabe dizer quem fez a ação, senão você não identifica. Para que levar essa historinha adiante? Olha a importância de saber os tipos de sujeito na hora da comunicação, tá bom? Professora, em que tipo de texto eu uso mais essa estrutura narrativa? Olha, se você vai para o texto literário, tem romance, novela, crônica, conta, né? Contos, fábulas, lendas, tudo isso aí você pode utilizar. Mas no dia a dia você usa também. Tá? Até uma notícia usa texto narrativo, né? Quando vai contar a história de fulano, reportagem, usa texto narrativo. Então, não é uma estrutura própria de histórias, de apenas de textos que contam histórias, não. Mas a gente conta história no nosso dia a dia, certo? Se você vai contar um acontecimento a você, olha, eu estava vindo para cá, estava vindo para o trabalho, quando você vai explicar por que chegou atrasada. Eu estava vindo para o trabalho, peguei o ônibus, você está contando uma historinha. Então, se você vai contar a historinha, coloque as pessoas fazendo as ações, dê credibilidade àquilo que você está falando, dê segurança, dê informações precisas. Informações precisas, você não usa sujeitos indeterminados, vocês não usam até sujeito oculto, né, o que é o elíptico, na verdade, o desinencial, ele não é adequado para esse tipo de comunicação. Use as pessoas do verbo. Identifique quem realizou as ações. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. As pessoas devem estar identificadas, tá bom? Se não identificou, para que você vai passar adiante? Ah, é porque eu ouvi de alguém. Sim, você ouviu e já veio sem essa sinalização de quem realizou, não passe adiante. Isso não é saudável para nenhum tipo de comunicação ou de discurso dentro de ambiente de trabalho. Me entenderam? Entenderam a mensagem? Vocês que estão aí nos assistindo, de Barreiras, de Belém, de Coronel José Dias, entenderam isso? Então, quando não tiver identificado as pessoas do discurso, você não passa esse tipo de comunicação para frente, porque isso vai gerar boatos, isso vai tornar você uma pessoa menos confiável. Olha, a história veio de fulano. Aí, como é que você vai dizer de onde veio se você não sabe identificar quem são os elementos? Quando alguém chegar para você com uma história tipo isso, falaram, disseram na reunião, falaram na reunião, você diz assim, sim, mas quem falou? Quem foi que disse isso? Se a pessoa que estiver passando esse bilhete também não souber identificar, é porque ela já ouviu de outro. Ou então ela não quer se comprometer. Se ela não quer se comprometer, você vai querer? Então, não passe adiante histórias com sujeitos indeterminados, tá bom? A não ser que você realmente queira fazer isso e assinar o resultado. O texto descritivo, ele é muito empregado dentro do seu ambiente de trabalho. Você geralmente é chamado para fazer relatórios, não é isso? Para escrever atas, para fazer uma inspeção, um texto de inspeção. Então, quando você é chamado para isso, você vai usar uma sequência com localizações. Você vai usar muita riqueza de detalhes. Quanto mais detalhes você falar sobre o que está falando, mais o texto fica rico. E aí, claro, vai usar alguns adjetivos, tá? Não em excesso. Tudo em excesso faz mal. Se você vai dizer que o ambiente é saudável para o trabalho, só diga saudável. Para que falar o seu ambiente é saudável, é limpo, é gostoso? Para que esse excesso de adjetivos? Use o adjetivo mais impessoal.
mas que também tenha clareza e que tenha objetividade naquilo que você está falando. Onde é que eu uso esse tipo de texto, professor? Em qual tipo de discurso eu costumo usar isso? Olha, você usa sempre isso quando você faz diários, quando você faz relatos, biografias, currículo, né? Quem não faz seu currículo? Então, no seu currículo é um texto descritivo, você vai dizer quem você é, onde você trabalhou, quais são as suas experiências, certo? Então, você está se descrevendo. Quando você faz uma lista de compras, também é uma descrição. Quando você prepara um cardápio, quando você prepara qualquer que seja uma atividade laboral, uma atividade de trabalho, geralmente exige da gente esse conhecimento sobre a técnica descritiva. Então, o que é que você faz? Você sai dessa aula e você corre para estudar estrutura de texto narrativo, estrutura de texto descritivo, porque isso vai ajudar, vai ampliar o seu conhecimento, tá bom? Você é do tipo que gosta de expor opinião, não é isso? Você gosta de dizer o que pensa. Você gosta de se posicionar. Isso não é ruim, isso é ótimo, tá bom? É só saber a estrutura textual. Esse tipo de texto, que é o texto expositivo, dissertativo e, de certa forma, argumentativo, ele é analítico, porque você pode estar sendo chamado apenas para uma análise informal, né? Uma análise impessoal. Então, você vai dizer o que você pensa, o que você viu, descrever de certa forma, mas sem ir para o lado mais particular. Limita-se a apresentar, expor determinada situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui chamada pelo meu superior para eu fazer um relatório do que acontecia em certo ambiente de trabalho. E eu escrevi, né, todas as minhas observações, sempre impessoal, nada de comprometer ninguém. Coloquei o que acontecia naqueles ambientes. E aí ele leu o relatório, ele disse, então bora puxar um diálogo com outra pessoa que era maior do que a gente no cargo. Tudo bem. Aí nós chamamos a outra pessoa que era responsável pelo outro departamento onde estava acontecendo aquelas observações. E eu vi que durante a reunião, apesar de ser uma exposição impessoal, uma exposição objetiva de fatos que aconteceram, alguém se sentiu ofendido pessoalmente, como se tivesse sido atacado no coração. Tenham cuidado, viu? Porque quando você elabora esse tipo de texto analítico, quando você expõe as determinadas situações, o que está acontecendo, não é um ataque pessoal a ninguém. Seja o mais claro e objetivo e imparcial possível, tá bom? Assim também como você não vai dizer eu acho, eu penso. Você diz foi observado. Foi observado as seguintes situações. Aí você enumera as situações observadas e quando você vai à reunião, você expõe, olha, foi observado isso, aquilo, tal. E aí não toca na questão eu penso, eu acho, eu considero, que se torna muito particular. E você não está para expor a sua visão particular, mas a sua visão profissional. Então, o profissional usa aí a terceira pessoa, tá bom? A terceira pessoa, a impessoalidade, observa-se, nota-se, tá bom? Sempre usando essa terceira pessoa, que é uma forma de se não colocar dentro do contexto daquilo que foi analisado. Agora, dentro de um texto argumentativo, você defende um ponto de vista e, claro, vai tentar convencer ou persuadir a pessoa que está te escutando a concordar com os teus pontos apresentados. Então, nesse caso aqui, você também não se coloca em primeira pessoa. Quanto mais objetividade, melhor. Gente, ambiente de trabalho, a objetividade ela é essencial. Se você fez um trabalho em grupo, ou mesmo que você tenha feito um trabalho sozinho, mas você trabalha num departamento, você nunca diz assim, eu fiz isso. Você diz, nós fizemos. Você sempre chama os colegas para dentro do discurso, tá bom? E assim você não leva todos os méritos, mas também se tiver ônus, você não leva sozinho o ônus, não é isso? Então nunca chame só para si. Isso incomoda os seus colegas. Isso mostra que para os outros que você é uma pessoa que só pensa em você. E tudo bem que a gente queira crescer profissionalmente, mas crescer com ética é muito melhor do que crescer dessa forma, não é verdade? Então, é só o modo de se comportar, de transcender na comunicação
usando os argumentos necessários. E tem o texto injuntivo e instrutivo, que vez ou outra a gente também é obrigado, né, a saber trabalhar, a saber se comunicar dessa forma. Que tipo de texto é esse? São sequências imperativas que sugerem ações, faz imposições, faz exigências. Às vezes é necessário que você faça esse tipo de texto, não é isso? Nesse ambiente de trabalho só é permitido. Né? Não é permitido a entrada de animais, não é permitido. Então, quando você coloca esse tipo de situações, de regras e tudo, também tem que saber fazer de maneira bem adequada, uma linguagem suave, uma linguagem sem erro, uma linguagem não agressiva. Nunca utilize linguagens agressivas. Isso não é bom para você e nem para o seu ambiente de trabalho, tá bom? Vamos lá. Professora, em que tipo de texto eu posso trabalhar com essa questão de analisar, expor a situação, defender ponto de vista ou fazer sequências imperativas? Olha, seminários. Quem nunca participa de seminários, de palestra, notícia, reportagem? Aqui o verbete você não trabalha, mas editorial, um artigo, um ensaio, uma resenha que você tenha que fazer, um anúncio, né? Você vai anunciar o aviso, você tem que avisar, um comunicado que você tem que comunicar. Então, esse tipo de texto exigem de você esse tipo de preparação de discurso, tá? O domínio e o conhecimento sobre esse tipo de discurso. Então, o que você faz é o seguinte, termina a aula, você se aprofunda nesse conhecimento. Você vai atrás de conhecer mais a estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e juntivos, principalmente aqueles que mais se identificam com o trabalho que você está realizando ou se preparando para realizar. Vamos colocar aqui algumas situações. Como você pode constatar, a forma como apresentamos nosso discurso nos faz usar estruturas de textos diferentes. Cada tipo de discurso, estruturas diferentes. Por isso que eu falei, aprofunde-se nas estruturas do texto. Apresentando de maneira mais rápida o que é um discurso narrativo. Então, você é daqueles que precisa contar a história, narrar um fato, né? Narrar um fato cotidiano do que aconteceu no seu ambiente de trabalho. O discurso narrativo é uma extensão da narração e da linguagem, que acontece de maneira quase natural. Nesse discurso, o orador narra uma história, ele narra uma história com todos os seus elementos, não esqueçam disso. Em especial, vocês vão observar as vozes, o tom das personagens, que são personagens de vocês que estão dentro do discurso, qual foi o tipo de voz, o tom, isso é importante. Isso quer dizer que é por meio desse discurso que sabemos como as personagens entonam seus pensamentos, como elas falam, como elas se expressam, se elas resmungam, se são introspectivas, se são reclamações, e você consegue demonstrar isso pelo modo que você elabora o seu texto. Aí eu coloco uma tirinha para você ver como é que funcionam esses elementos, né? Como é que no texto narrativo eu tenho que observar a voz, o tom das pessoas, não é isso? As expressões, as falas, os pensamentos, tudo que viram delas. Olha só. Nesse ambiente aqui, nessa situação comunicativa, você tem duas crianças, mas você vê que é uma tirinha, ela tem uma pegada bem de crítica, né? Ou seja, vão representar situações do nosso dia a dia. Digamos aqui, nós temos um rapazinho que o nome dele é Calvin, e ele disse para a coleguinha dele, não precisa ter vergonha de usar óculos, Ana. Olha só a situação de comunicação, né? Não precisa ter vergonha de usar óculos, Ana. Aí a Ana olha para ele, como quem não está entendendo, no segundo quadro, e ele continua. Olha como ele usa o verbo adequadamente. Olha só, existem, no plural, porque o sujeito é problemas, né? Existem problemas de visão muito piores. Olha, porque quantas pessoas têm vergonha de usar óculos, né, gente? E ele chega, não tenha vergonha de usar óculos, Aninha. Existem problemas de visão muito piores. E para que tem essas reticências, professora? Porque o texto tem continuidade. Aí, no último quadro, ele mata a charada. Ele diz, muita gente não consegue enxergar além das aparências. Entenderam? Muita gente não consegue enxergar além das aparências. Olha como ele disse de maneira sutil aquilo que ele estava pensando, né? E o modo como é colocado o diálogo.
a intenção, os pontos, os sinais de pontuação que foram utilizados. Ele utilizou as reticências para a continuidade. Ele fechou o texto com exclamação, porque é um texto que dá entonação da voz, que mostra a intencionalidade do discurso, que gera mais, como a gente chama, gera mais, não só a interação, mas também mostra a nossa emoção, as nossas reações, tá? Você usa exclamação para mostrar uma reação. Então, se você está escrevendo um texto do seu escritório para outro, para que você vai usar as exclamações? Exclamação é um sinal de pontuação que você usa para reações. Aqui ele quis dar uma ênfase maior que está dizendo. Ele quis mostrar uma emoção ao estar dizendo. Então ele diz, muita gente não consegue enxergar além das aparências. Então isso não é uma afirmação, isso é um desabafo. E você percebe que é um desabafo porque foi usado a exclamação. E a exclamação é um sinal, uma sinalização que a gente usa no nosso discurso para dar essa ênfase, para dar essa emoção, para dar essa reação. Beleza? Entendido? Outro. Aí aqui eu tenho um trecho que eu fragmentei, uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, que mostra muito bem ainda uma visão que a sociedade tem sobre o papel do secretário, o papel da secretária. Eu até pergunto aqui para vocês no chat, quantos meninos estão fazendo o curso de secretariado? Quantas meninas nós temos aí no curso de secretariado, professor? São mais meninas, são mais meninos? Porque a cultura brasileira tem muito essa ideia de que o cargo de secretária é para a mulher, né? Que não existe homem trabalhando no campo de secretário. E ainda existe um preconceito com a função de secretária que mistura a secretária profissional com um outro tipo de cargo. Inclusive, é uma ideia alimentada pela indústria do cinema, pela indústria da televisão, das novelas, dos romances, em que a secretária tem um caso com o patrão, em que a secretária é a amante do patrão. Existe muito preconceito sobre essa profissão, essa ideia errada, errônea, do papel de uma secretária. Por isso que esses cargos, geralmente, são os que mais acontecem denúncias de abuso, né? Denúncias de assédios com a secretária. Eu assisti um filme outro dia que revela muito bem essa linha de pensamento, né? O homem que só contratava as secretárias se fossem bonitas, boa aparência, tal. Aí você já fica duvidando, não contrata homens, só mulheres, tem que usar saias curtas, né? Aí você já fica duvidando. Então, eu trouxe um texto que conta exatamente essa ideia errada que se tem de um cargo de secretária. Aí eu fragmentei. Diz assim, caso de secretária. Pois então, uma estranha se lembrava dele com tais requintes, e a mulher e os filhos nada. Baixou a cabeça, ficou rodando o lápis entre os dedos, sem gosto para viver. Isso aqui é a situação de que era aniversário do cidadão, e eles passou em casa de manhã, ninguém deu parabéns, tal, chegou no escritório, e lá no escritório a secretária deu parabéns a ele, parabéns, feliz aniversário. Aí ele fica pensando, né? Pois então, uma estranha, que é a secretária, se lembrava dele com tais requintes, e a mulher e os filhos, nada. Baixou a cabeça, ficou rodando o lápis entre os dedos, sem gosto para viver. Aí a secretária, o senhor vai comemorar em sua casa ou numa boate? Engasgado, confessou-lhe que em parte nenhuma. Fazer anos é uma droga. Ninguém gostava dele neste mundo. Iria rodar por aí à noite, solitário, como o lobo da estérfia, que é o que ele está pensando, e o narrador onisciente transmite esse pensamento para a gente. A secretária diz, se o senhor quisesse, podíamos jantar juntos. Insinuou ela discretamente. Onde você prefere ir? Ele perguntou, né, ao saírem. Aí ela, se não se importa, vamos passar primeiro em meu apartamento. Preciso trocar de roupa. A secretária. Aí ele, ela diz, né, mas antes quero um drink para animar. Ela retificou, ela corrigiu, né, corrigiu. No apartamento, ela apontou-lhe o banheiro e disse-lhe que o usasse sem cerimônia. Olha, está aí o banheiro, pode usar à vontade. É isso que ela quis dizer.
Dentro de 15 minutos, ele poderia entrar no quarto, não precisava bater. E o sorriso dela dizendo isto era uma promessa de felicidade. Olha já para onde ele está interpretando as atitudes dela, né? Ele nem percebeu ao certo se estava se arrumando ou se desarrumando, de tal modo, os 15 minutos se atropelaram, querendo virar 15 segundos, no calor escaldante do banheiro e da situação. Liberto da roupa incômoda, abriu a porta do quarto. Lá dentro, sua mulher e seus filhinhos, em coro com a secretária, esperavam-no no canto. Parabéns para você. Olha só a situação, olha a quebra da expectativa, né? Olha o que gera o pensamento, o que foi que um pensou e o que era, na verdade, a situação. Aqui é o Carlos Drummond de Andrade, dando aquelas espizinhadas na sociedade, nos preconceitos da sociedade, certo? Quebrando a expectativa do que você estava esperando. Ai, a secretária levou para casa. Ah, a secretária botou ele nessa tal situação. Ah, então vai acontecer nada. Foi uma surpresa. Ela levou para a casa dela, preparou uma surpresa com a mulher e os filhos e cantaram os parabéns para você, para ele. Quebrando com a expectativa do que você acharia que iria acontecer no final da história e principalmente quebrando com muitos preconceitos na cabeça de quem leu, né, dos nossos leitores. A finalidade da crônica de Drummond ele quer narrar um episódio de escritório, contar a história da rotina de um escritório, denunciar uma situação de assédio no trabalho ou descrever a rotina de um escritório de repartição pública. Então, aqui o problema é o início do verbo, né? Verbo descrever é descritivo, denunciar é argumentativo, contar e narrar é que é história. Como é uma crônica, ou é narrar ou é contar. Então, tu já pelo verbo, tu elimina a letra C e letra D, e aí você escolhe se a finalidade, como eu falei, todo discurso tem uma finalidade. Qual foi a finalidade do discurso? Só deixei duas opções para vocês. Qual foi a finalidade do texto? A finalidade do discurso. O discurso é o que você pensa, texto é o que você elabora, né, Maria Hilda? O que você escreve. Então, o que se pretendeu realmente com a crônica? Narrar um episódio de escritório ou contar a história da rotina de um escritório? Professora, mas qual é a diferença entre a letra A e a letra B? Julguem vocês, né? Letra A, narrar um episódio, um evento, uma coisa que aconteceu isoladamente, uma coisa que não é rotina, que não acontece todo dia, certo? Letra B, contar a história da rotina. O que é rotina? Aquilo que acontece todo dia. E então, qual foi a finalidade? Foi um episódio isolado ou isso é uma rotina no escritório? Ele narrou um episódio isoladamente. Não era uma rotina, tanto que ele se surpreende até quando a secretária dá parabéns para ele e ele em casa não teve esses parabéns. Isso acontece muito na família, né? O pessoal quer preparar a surpresa, faz de conta que todo mundo esqueceu o seu aniversário. Tu já sabe que vai ter surpresa. Segundo, o desfecho da história provoca no leitor a sensação de que você viu que o desfecho foi bem diferente daquilo que qualquer um esperava. Até aquilo que a própria sociedade espera da função de uma secretária. Como eu falei para vocês, né? Existe muito preconceito aí com relação ao nosso papel de secretária. O desfecho da história provoca no leitor a sensação de humor, uma vez que o narrador usa sempre o tom irônico para narrar a situação, a gente nem percebe esse tom irônico, né, gente? Decepção no leitor, pois esperava que a história finalizasse com o romance entre patrão e empregada? Ou foi alívio por entender que a família não esqueceu o aniversário do personagem? Ou essa história causou no leitor uma sensação de autocrítica, uma vez que ele, o leitor, é induzido a entender o texto sob a ótica do estigma do papel da secretária? Essa é a intenção comunicativa. Gerar no leitor uma autocrítica, uma vez que tudo leva ao leitor pensar que vai ter uma situação X e não acontece outra situação, certo? Então, o desfecho da história provoca uma sensação de autocrítica em quem? Em nós mesmos, leitores, tá bom? Porque nós estamos do outro lado do texto e já esperávamos por aquilo. O discurso descritivo, que é aquela situação que você gosta de descrever pessoas, ambientes, né?
ajuda o orador a criar uma imagem mental precisa na mente do público em relação a uma pessoa, em relação a um lugar ou a uma situação específica. Um discurso demonstrativo descreve como realizar uma ação. Um discurso de definição explica um conceito ou teoria sobre um tópico. Isso é um tipo de descrição, né? O que é um exemplo de descritivo? Descritivo é definido por dar detalhes. Olha, descrever é dar detalhes, ou algo que descreve. Um exemplo de descritivo é alguém dando um relato muito detalhado de uma experiência que teve, uma pessoa descritiva. Qual é um bom exemplo de linguagem descritiva? A linguagem descritiva, ela adiciona um propósito, adiciona o valor estético, emoção a um texto. Em vez de apenas dizer, eu gosto de você, a linguagem descritiva torna possível dizer coisas como, eu queimo por você como o sol que está fixo como o céu brilhante. Aí é muita metáfora, né, gente? Não vai usar esse tipo de frase, mas é só um exemplo. Aqui, um tipo de texto descritivo que a gente se depara todos os dias como anúncios, certo? Os anúncios, o apartamento tem 95. Tem uma orientação nordeste com vista para o jardim principal do edifício. O apartamento é amplo, luminoso e com vista para os 4 pontos cardeais, pois possui amplas janelas para aproveitar a luz natural. Os serviços que estão incluídos no aluguel do imóvel são luz, gás, água potável e despesas. No que diz respeito às comodidades que podem ser utilizados, o edifício dispõe de um terraço, piscina interior e ginásio. Todos estes serviços podem ser utilizados pelos inquilinos ou proprietários com coordenação prévia de dias e horários com o pessoal responsável. Você vê que é um texto que descreve, né, algo, uma situação, uma finalidade comunicativa. E qual é a finalidade? É exatamente o que eu pergunto aqui a vocês. Qual é a finalidade do discurso? Como eu falei para vocês, todo discurso tem um tipo, né? Tem uma finalidade. Todo tipo de discurso tem uma finalidade. O discurso descritivo, qual é a finalidade? Fazer o retrato fiel de um ambiente familiar. Falou de família? Apresentar as condições físicas de um imóvel de luxo. É um imóvel de luxo? Apartamento tem 95, não sabe nem o que é 95? Apenas descrever um apartamento ou descrever um imóvel na intenção, de despertar o interesse do leitor. Então, quando ele diz, olha, é amplo, olha os adjetivos, o apartamento é amplo, luminoso e com vista para os 4 pontos cardeais. Possui amplas janelas para aproveitar a luz natural. Os serviços que estão incluídos no aluguel do imóvel são luz, gás, água potável e despesa. Possui 4 quartos, sala de estar, sala de pequeno almoço, garagem coberta. Todas as palavras, a intenção do texto é despertar no leitor, né, o interesse pelo imóvel. Então, você poderia dizer que aqui é um anúncio para aluguel, para venda, não é isso? Com a intenção de despertar o interesse do público. Logo, não seria interessante para ninguém se não tivesse toda essa descrição. E observem, gente, texto impessoal. Não tem eu acho, eu penso, eu considero, não. A pessoa foi lá, analisou, escreveu bem o texto e publicou. E com certeza vai atrair, junto com imagens, né? Porque hoje sempre tem as imagens, é interessante você fazer a leitura. Segundo, a característica que mais destaca nessa modalidade discursiva, qual é a característica mais importante do texto descritivo, né? Porque essa modalidade discursiva é o texto descritivo. Então, é usar modalizadores que valorizam ainda mais o objeto descrito. Professor, o que são modalizadores? Tipo os adjetivos, né? O apartamento é amplo, luminoso, tem vastas janelas, tem não sei o quê, luz natural, entendeu? Ou seja, esses adjetivos são modalizadores que tornam o ambiente mais interessante, que tornam o lugar que ele está descrevendo, né, mais interessante para o público. Logo, de cara, você já percebe que a principal característica do texto descritivo é você usar modalizadores que valorizam mais o objeto descrito. Você vai dar mais valor sem abusar, tá bom? Porque vai ser propaganda enganosa com o objeto que está
à venda, ou em aluguel, ou alguma coisa assim. Entenderam? Se você estiver fazendo um relatório, você tem que usar modalizadores para valorizar mais aquilo que está descrevendo, o ambiente de trabalho, etc. e tal, para valorizar aquilo. É uma característica do texto descritivo. Já no argumentativo, não é isso? O principal objetivo é convencer ou persuadir uma audiência sobre a validade de um ponto de vista, de uma opinião ou de uma tese. Existem diferentes abordagens para a análise desse tipo de discurso e cada um deles conta com diferentes aspectos, como você chama de estratégia de persuasão ou efeitos do contexto, para aproximar o objeto de estudo. Existem muitas atividades discursivas em que o discurso argumentativo pode aparecer e cada uma delas afeta a estrutura do discurso e a estratégia que é empregada. Então, na verdade, você se coloca em várias situações da vida em que você vai usar o discurso argumentativo. E para cada modalidade, para cada situação, ela vai ter uma característica e você vai empregar estratégias diferentes. Vamos conhecer algumas delas aqui, tá bom? Saltando essa parte, pegando algumas delas. A estrutura do texto. Geralmente, um texto argumentativo, ele traz introdução, apresentação, argumentação e conclusão. Introdução, você tem que dizer do que você está falando, tem que apresentar a causa principal, o tema, o assunto, né? Ou seja, para poder o público se familiarizar com o contexto. Falando o que é contexto, contexto é o assunto a ser tratado. Logo, o primeiro parágrafo do texto dissertativo é você apresentar esse assunto. Aí vem a apresentação da tese, que é a opinião. Você já vai, no segundo momento, dizer a tua opinião com relação a esse assunto que foi apresentado. Ou seja, um posicionamento. Você vai defender, você vai formar o que você acha sobre aquele assunto. Você não usa o eu acho, né? Você vai dar uma opinião bem formal sobre o assunto que foi apresentado. Depois, você parte para a argumentação. E o que você faz nessa parte do texto? Você vai usar estratégias para convencer e fortalecer a sua opinião. A tese que você desenvolveu sobre o assunto, não é isso? Então, se para você o trabalho deve ser estendido a todos os servidores, digamos, estão falando de um benefício. O benefício deveria ser estendido a todos os colaboradores. Aí você aqui nessa parte vai dizer o porquê que o serviço deve se estender a todos os colaboradores. Porque vai aumentar a sua produtividade, vai colaborar, vai incluí-los dentro da empresa, torná-los mais visíveis, mostrar que são importantes o seu trabalho para a empresa, entenderam? Então você vai aqui fortalecer a sua tese, aquilo que você pensou, dando argumentos que colaborem para isso. E, no final, você vai fazer a conclusão e o objetivo dela é reforçar o que você falou o tempo todo no texto. Além disso, você também pode apresentar uma outra proposta de resolver a situação que está sendo debatido. Isso pode ser feito por escrito ou oralmente. Você coloca esse arranjo na sua cabeça, essa estrutura, tanto para o texto escrito como para o texto oral. Porque se tiver de se posicionar pessoalmente, você vai ter o que falar sobre isso. Olha um exemplo de texto dissertativo. Em 2017, qual é o primeiro momento? Apresentar o assunto. Em 2017, houve 427 tiroteios em massa nos Estados Unidos e mais de 15 mil pessoas morreram em incidentes relacionados a armas de fogo. Olha, você já identificou o assunto, ó. No primeiro momento, você já identifica do que está falando. Enquanto mais de 30 mil pessoas ficaram feridas. Já identificou que está falando de armas de fogo. Apresentar o assunto. O segundo passo. Né? Agora você vai desenvolver o que você pensa. É verdade que banir ou pelo menos restringir armas pertencentes a civis não eliminaria completamente a violência armada, mas a tornaria menos provável. Está aqui posicionamento. Banir as armas de fogo tornaria a sociedade menos violenta. Não vai eliminar a violência, mas pode amenizar a situação. Também, ainda acrescenta, salvaria dezenas de milhares de vidas.
Pronto, posicionamento sobre arma de fogo. Ele prefere que elimine, porque assim vai restringir, né, isso, a possibilidade de acidentes de mortes com arma de fogo. Agora ele vai usar o terceiro parágrafo para dar mais contexto ao que diz, para segurar aquilo que está falando. É muito raro um tiroteio em massa ser interrompido por um civil armado. Houve casos em que possíveis tiroteios foram impedidos. No entanto, é mais provável que o cidadão armado tornem a sua situação pior. Olha, ele fundamentou ainda mais o posicionamento dele. Quer dizer, você raramente vê um cidadão acabando com o tiroteio porque estava armado, mas, no entanto, eles podem, né, tornar a situação ainda pior. E aqui tem a última parte do texto, em que ele dá a ideia de como pode ser feito isso, tá bom? E só duas questõezinhas para a gente fechar nossa aula. O texto trata-se, vai lá, o texto trata-se um discurso argumentativo a favor, não, a favor da proibição da arma, a favor da proibição do uso de armas, ou um discurso contra a proibição do uso de armas, uma tese sobre a necessidade de armar o cidadão, uma alegoria, não. É um discurso argumentativo contra ou a favor da proibição, a favor, né? A favor da proibição do uso de armas de fogo. E a intenção do discurso é convencer o interlocutor, porque é um texto dissertativo argumentativo. A nossa aula de redação fica por aqui. Tem muito material sobre discursos para vocês. Continue lendo o material e fazendo as questões que ainda faltam, tá bom? Uma boa semana. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá.